agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora da Aparecida, e você, meu nobre assinante, está no ar, o Lugar no Pódio e o seu legado social. Não se preocupe, programa ao vivo é assim mesmo. Primeiro, obviamente, o mais importante aqui sempre será meu entrevistado, ainda mais de quem é. Né? Hoje nós vamos bater um papo maravilhoso, tá? O nosso prefeito eleito da cidade de Cabo Frio, ainda sob júdice, óbvio, e saber dele como é que ele está se sentindo, como é que foi as eleições. Daqui a pouco mais a gente vai conversar com ele. Também queria mandar um abraço especial a você que nos assiste através do www.jovtv.com.br. Quanta gente nos assiste esse horário. Muito obrigado a você. A você que nos assiste lá no Jardim Esperança. A você que nos assiste por toda Cabo Frio. Muito obrigado por essa força que vocês dão ao nosso programa. Obrigado a vocês da técnica, os meninos dos câmeras. Obrigado ao Edson, Dil, Lebrinha. Obrigado a todos vocês. Um beijão a nossa grande assessora, que hoje está ali, está meio afastinha, não está não? Vou falar o nome dela não, que eu falei que está forte, senão ela vai dizer, vai me matar. Queria mandar um abraço especial para todos da Pastoral da Sobriedade. As nossas reuniões acontecem todas as segundas-feiras, das 19 às 21 horas, lá na Casa de Maria. Se você tem algum querido, tem algum amigo, tem algum parente que está passando por esse mal da droga, que queira parar, procure a gente lá na igreja, vai na Secretaria da Matriz, a gente assista nossas reuniões. As nossas reuniões têm sido cada vez mais maravilhosas. E aproveitando, essa semana tem a viagem, a Canção Nova, o Encontro PHS, só por hoje, graças a Deus, vai acontecer nesse final de semana. Então nós estamos reunindo um grupo de amigos. O ano passado nós fomos só com uma van, cara. Essa semana eu acho que a gente, ao invés de levar um monte, parece que vai levar também. Olha, vai gente de Manaus, vai gente de Belém, de tudo quanto é lugar, com 4, 5 ônibus. Eu fui chegar lá com uma van, às vezes nem lotada. Mas é assim mesmo, Deus sabe o que faz. E nós vamos, essa sexta-feira, sair daqui provavelmente às 7 horas da noite. Vamos direto para a Canção Nova, a gente dorme lá e assiste a programação de sábado e domingo. Após a programação a gente vem embora, tá? Mas eu quero pedir a você, se você tem vontade de ir, dá uma ligadinha lá para a Secretaria da Igreja, faça a sua inscrição. Não é caro não, tá? Não é caro não, você não vai se espantar com o preço não, tá? Também quero mandar um abraço para todos os meninos das prof, os pais, muito obrigado aos pais pela força que está nos dando. O Araci Machado está em obra, a gente está trabalhando lá no cantinho de São Pedro da Aldeia, mas está levando, desde julho a gente está levando. Queria mandar um abraço, agradecer os pais pela confiança. Essa semana Iade Rosa levou o filho dele lá, ficou feliz da vida com o que viu, e eu mais ainda, né, porque quando uma autoridade chega a gente fica feliz, né? Até agora, nada. Por sinal, quero mandar até um abraço para o meu amigo Juca, lá da CEMEL, da Secretaria de Esporte. Marcelão, um abração para você, tudo de bom para você. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tem que esperar, não vai fazer nada. Hoje, a gente que chegou a ser quase campeão da 3ª divisão, a gente vai estar praticamente devagar, quase parando. Mas, queria mandar um abraço especial, muito especial mesmo, ao Padre Valdir, Padre Ricardo, Dom Alano Maria, a todos da liturgia da missa das 8 horas, 8h30 de domingo. Marina, minha companheira de banco lá, foi adversário, votou no adversário. O que eu posso fazer, né, Marina? Não tem cabeça, o que eu vou fazer? Um abração para você, Marina, tudo de bom. Hoje, quero mandar uns beijos também, né? Tem que mandar. Ana Rita, beijo para a senhora, te amo, mãe, tudo de bom, tá? Meus filhos, minha neta Larissa, meus irmãos, sobrinhos, que são muitos, eu vou falar nome aqui, sou lá na Gamboa, que ela fala, Renata, lá tem aquela carreira de filho, né? Maria Lúcia, que está lá, já preparando o programa para voltar do blog daqui a pouco.
Dona Nilza, lá do Jardim Esperança. Rô, um beijo para você, trabalhando mais tarde assim esse programa, tá? E queria também dizer para você, mostrar para você o nosso blog. Nosso blog, esse aqui foi do dia 22. Ontem. Nós tivemos acesso do Brasil inteiro, tá? Pega aí pra gente. Faço questão absoluta de apresentar, porque a gente pensa que é visto somente aqui, aqui em Cabo Frio. Aí. Esse aqui tá fraco essa vez, hein? Brasil, 43 acessos, Estados Unidos, 16, Rússia, 6, Alemanha, 5. E de hoje pela manhã, por favor, já pode tirar aquele outro, joga esse daqui. E de hoje pela manhã a gente tirou, tá lá, Brasil 276, Estados Unidos 102, Alemanha 21, Rússia 15, Reino Unido 2 e Portugal 2. Muito obrigado por vocês que nos assistem tão fora desse nosso grande país, né? A gente agradece a todos vocês, um beijo no coração, que Deus abençoe a todos vocês. Ó, o nosso blog no ar, tá aí, saiu o nosso blog, o Lugar no Pódio, o seu legado social, tá lá, as nossas programações lá, toda divina, passando. Obrigado aí, obrigado Emerson aí, que tá dando uma força lá pra gente. Pode seguir que lá você vai passar, tem o resultado de todos os candidatos a vereadores de Cabo Frio, aí o nosso programa da semana passada, com o nosso Aquiles, esse garoto vai dar trabalho na cama, né? Garotozinho, tá bom, muito obrigado aí por essa força aí que vocês estão dando pra gente. Jânio Mendes, que prazer imenso. Suei. Mas você suou muito mais, precisava descansar, né, meu irmão? Tudo bom, meu irmão? Obrigado, Bigode, tudo bom? Prazer estar aqui com você nesse programa maravilhoso que aí encanta as tardes em Cabo Frio e que tem aí sido acompanhado aí pelo mundo inteiro, certamente pelos nossos brasileiros, profissionais da bola, com seus familiares que se encontram aí, muitos que tiveram a oportunidade de passar pela Esprof, passar por suas mãos, e que hoje o acompanham aí, além das nossas fronteiras. Prazer estar aqui, prazer estar nesse programa, que tive a oportunidade de vir antes do processo eleitoral, e agora retornar aqui para agradecer ao povo de Cabo Frio, agradecer a você pela oportunidade que me deu de, nesta campanha eleitoral, ter percorrido aí porta a porta, incansavelmente, todos os bairros, todas as ruas de Cabo Frio. E agora a gente está retomando esse caminho. Está fazendo a mesma coisa? Retomando o caminho. Está agradecendo a todo mundo. Em forma de agradecimento. Vamos passando pelas ruas principais e começamos, a partir de amanhã, a fazer a entronização, entrando aí pelas ruas, fazer o mesmo roteiro que perseguimos, né, durante a campanha eleitoral. Deixando o nosso agradecimento e já queremos deixar aí o nosso abraço de confraternização pelas festas de fim de ano que se aproxima, Natal e Ano Novo. Mas já deixar o nosso abraço à população de Cabo Frio e agradecer, né? Por sinal, o homem tem que ser grato. Mandar um abraço lá pro pessoal do câncer de mama. Hoje eu até ia lá, mas não fui na cidade. Ah, sim. Um abraço para todos. E também... Fui lá hoje fazer a fotografia lá com o Marcel. Muito bem colocada essa história de homem também tem mama, né? Tem câncer de mama, né? O homem também tem câncer de mama. Isso é muito bem colocado. Vai um abraço lá pro nosso... O homem tem câncer de mama e o homem tem que estimular a mulher a fazer o teste, né? O teste caseiro é muito importante, o exame preventivo. Ali se diagnostica e morrer de câncer de mama hoje é uma ignorância, né? É uma falta de responsabilidade nossa, social. Igual a tuberculose, porque, há uns tempos atrás, exatamente, assim. Tem cura, tem tratamento, então o diagnóstico precoce é que leva à cura. Então é preciso que haja esse engajamento da sociedade, porque infelizmente nós ainda temos muitas mulheres que não praticam, né? Não fazem o teste, homens que têm problema de câncer de mama e que não fazem o teste, acham que é uma coisa própria de mulher e aí acabam deixando evoluir, né? E até mesmo, é preciso que a gente diga, né? Não há idade para o câncer de mama. Então a jovem, a adolescente, ela deve se ocupar de fazer lá o teste, né? Que é simples, é um toque, né? Qualquer anormalidade
procurar um médico, enfim, um posto de saúde mais perto de sua casa. Acho que cada um de nós deve... O Outubro Rosa tem essa missão. E Cabo Frio teve a felicidade de ter aí esse grupo de Amigas da Mama, que é uma ONG maravilhosa, que se associou aí com o Marcel, que é um profissional de primeira linha, de primeira grandeza, e que teve a sabedoria de produzir uma campanha que a cada ano está melhor. Né? Outro dia encontrei com o Marcel na rua e dizia: esse ano nós não tivemos recurso, tivemos que partir para algumas coisas alternativas. E as coisas alternativas acabaram criando um envolvimento cada vez maior. Por exemplo, a ideia de passar lá, fazer a fotografia, de envolver os homens, acabou mobilizando mais a sociedade. Né? Então, a campanha, a peça que está nas TVs, está maravilhosa. Então, parabéns. Feliz é a cidade de Cabo Frio, que tem um grupo de pessoas envolvidas e engajadas no comprometimento social. Falar né? em parabéns. Aí vamos lá, hoje eu e Flávio, seu sobrinho, nós fomos lá fazer a fotografia. Flávio, quem gosta muito dele é Zé Guilherme, né? Quando ele estava namorando, que ele chegava lá, tirava a geladeira tirava a cerveja da geladeira e empurrava a porta com o pé. Zé Guilherme dizia: que isso aí, rapaz? Ó, fica quietinho, senão eu vou fazer muito mais. Beijão lá na... Fala aí, Flávio. Depois mostra nosso amigo Flavinho aí. Seu sobrinho. Meu sobrinho, com muito orgulho. E da minha sobrinha, marido da minha sobrinha Camila, né? Filha de Zé Guilherme. Ficou zangado comigo outro dia, rapaz. Zé Ficou Guilherme. zangado comigo outro dia lá em Roberto. É mentira. Zé Guilherme não se zanga com ninguém. Não vou falar por quê, porque se depois falar do ar, eu vou te dizer. Zé Guilherme não se zanga com ninguém. Eu fiz um convite para ele, cara. Jânio, eu estou feliz da vida que eu esperava. Um Jânio mais triste. Esse Jânio alegre, esse Jânio feliz. Estou muito satisfeito com isso. Você está feliz? Estou muito feliz. Eu sou um homem feliz. Sou realizado pela esposa que tenho, pelos filhos que tenho, pelos amigos que tenho e principalmente pela fé que tenho. Isso me deixa muito feliz. E eu fico feliz da vida por ser seu amigo. Obrigado, irmão. Me diz uma coisa. Cadeira de deputado está vazia? Não. A cadeira de deputado está lá. Hoje a gente tem uma possibilidade de assumir aí um mandato com uma decisão judicial que cassou o mandato da deputada Andréa Bussato, definitivamente o mandato. Tem a outra possibilidade que é a eleição em Niterói, quando o Felipe Peixoto foi para o segundo turno, e temos lá uma eleição disputada, ou o retorno à condição de suplente em razão da ocupação da vaga de secretário de Estado, que é do partido, pelo Felipe Peixoto. Então a cadeira está lá. A qualquer momento a gente pode estar sendo convocado para assumi-la. Se for, iremos, durante esse período que resta até o final do ano, com o máximo prazer, seguir dando nossa contribuição para o Estado do Rio de Janeiro. Se eu falasse, eu não gostaria que você fosse para... Não, até janeiro convocado eu tenho que ir. Ah, é? Até janeiro convocado eu tenho que ir. E prestar serviço, né? Eu estou, por exemplo, essa semana já fui ao governo do Estado para acompanhar a licitação da Clínica da Família, que o Estado vai construir aqui no Jardim Esperança, para atender comunidade de Jardim Peró, Reserva do Peró, né? Uma clínica da família com 3 unidades de posto de saúde da família, moderna, bem equipada, nos moldes da UPA. Né? Fui lá acompanhar a licitação, o prefeito Marquinho doou o terreno ali, cedeu o terreno ali no loteamento Colinas do Peró, ao lado onde está sendo construída uma escola, e ali a gente vai construir uma clínica da família, um compromisso, uma conquista nossa do mandato, junto ao governador. Não. É clínica da família mesmo, é um PSF. Né? É que o Estado chama de clínica da família, tá? Clínica de saúde da família, que vai se instalar ali para atender ali aproximadamente 5.000 pessoas, 5.000 famílias ali naquela região de Reserva do Peró, Jardim Peró e Colinas do Peró, pegando uma parte do Parque Eldorado 2. Né? Então, isso é importante. Também estou indo acompanhar o processo de licitação da estrada Cabo Frio-Búzios, né? E o final do programa Asfalto na Porta, que o governador Sérgio Cabral atendeu aí
no convênio com a prefeitura, várias ruas de Cabo Frio. Então a gente está cuidando desses... Esse asfalto porta a porta, essa semana mesmo eu recebi, as pessoas me deram os parabéns, sabendo do lado que eu fiquei, né? Me deram os parabéns porque pensava que assim que terminassem as eleições, os asfaltos não continuavam, mas as ruas que estavam para ser acabadas, terminaram todas e outras ainda estão sendo asfaltadas. Parabenizar ao governador Sérgio Cabral, parabenizar você, parabenizar Marquinho, porque eu vou dizer uma coisa para você, passaram-se as eleições, Jânio. Está mudando a cara da cidade, né? Está mudando a cara da cidade. Como muda? Tá E eu vou dizer uma coisa para você, hoje, se nós pararmos para analisar o grande atraso que poderia acontecer em Cabo Frio, se porventura não tivesse essa participação maciça que houve do governo federal, governo estadual, senadores, deputados estaduais e federais, que participação fantástica sua. Duas figuras maravilhosas que hoje eu digo a você. Uma, quero te pedir desculpa aqui, que você sabe que eu não participei mais ativamente, porque você sabe onde é que eu estava, né? Fiquei envolvido lá em São Pedro com o Chumbinho, mas vocês, Chumbinho, estão de parabéns, porque vocês trouxeram uma nova cara política para a nossa região. Parabéns. Né? Eu agradeço imensamente o apoio que tive dos vários deputados estaduais, de todos os partidos, de todas as correntes políticas na Assembleia Legislativa que participaram da campanha, desde a convenção. Por aqui passaram 28 deputados estaduais, colegas meus na Assembleia Legislativa, mais da metade dos deputados da base do governo vieram a Cabo Frio manifestar apoio à nossa candidatura. O senador Lindbergh, o governador Sérgio Cabral, o presidente Lula. O Lindbergh veio 4 vezes, o Cabral veio 3 vezes, né? O Lula mandou um vídeo para que a gente, com mensagem de apoio à nossa candidatura. Então, foi assim um momento muito rico na minha vida pública, né? Porque eu tive pouco tempo na Assembleia Legislativa, fiquei lá 1 ano e meio, e nesse 1 ano e meio pude construir uma relação que permitiu esse olhar diferenciado para a minha cidade, para a cidade de Cabo Frio. Então, isso, para mim, foi motivo de muito orgulho. Eu não me arrependo de nenhum dos meus atos, de nenhuma das minhas atitudes. Agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de cativar as pessoas e de levar às pessoas que cativei esse sentimento de respeito, de carinho para com a minha cidade, a cidade de Cabo Frio. Então, a gente está aí muito feliz com esse momento que a gente está vivendo. E a gente propôs exatamente isso. O que a gente levou para as pessoas, né? Eu falei com o governador das necessidades da minha cidade, eu falei com o senador, eu falei com o Lula da necessidade da cidade. A gente bateu na questão dos 40 mil empregos que precisam ser gerados na cidade de Cabo Frio. Urgente. Cabo Frio precisa deixar essa coisa da dependência do verão, dependência do sol para ter emprego. É verdade. Nós fomos uma cidade que no passado já tivemos grandes oportunidades de trabalho através da Perinas, da Salcisne, da Álcalis, né? A indústria do sal, enfim. Essas indústrias geraram muitos empregos na cidade de Cabo Frio. E hoje a gente vê aí, tristemente, muitas dessas empresas faliram, como Álcalis, como Perinas, né? A Salcisne reduziu a sua empregabilidade, outras empresas se afastaram de Cabo Frio. As empresas que viviam no entorno dessas grandes empresas tiveram que ir embora ou fecharam as suas portas. Isso gerou um grande desemprego na cidade. Nós precisamos criar uma alternativa. E qual é a alternativa? É a alternativa que o Rio de Janeiro está caminhando. Né? É a indústria do petróleo, é o setor logístico, no setor gás químico, como está vendo hoje. Então o Cabo Frio tem que estar nisso. Então o que eu fiz foi pregar isso, né? E aí contei com o apoio, com a sensibilidade do governador, da equipe da Presidência da República. O prefeito Marquinho entendeu isso e abraçou a nossa candidatura. Uma pena que nós tivemos pouco tempo, foram apenas 3 meses, né, para poder transmitir essa mensagem à cidade de Cabo Frio. Mas eu fiquei muito feliz, estou muito feliz. Você falou, iniciou o programa falando da minha felicidade, da minha alegria. Quando a gente tem a consciência tranquila, a certeza do dever cumprido, a gente fica feliz, sabe? Sabe, Bigode, eu fiz uma campanha muito cansativa, assim, porque eu começava a caminhar logo às 7 da manhã
muitos dias eu saía às 5 da manhã. Tinha dia que eu encontrava você de manhã cedo, tinha dia que eu encontrava você à noite ainda. Eu falava, não cansa não, meu amigo. Eu saía, as obras de construção civil em Cabo Frio, visitei todas, Café do Trabalhador, concentração de trabalhador da SECAF, enfim, vários pontos da cidade onde as pessoas transitam na madrugada. Eu frequentei fazendo panfletagem, fazendo corpo a corpo, percorri todas as noites, todos os bairros de Cabo Frio, não há um só bairro de Cabo Frio que eu não tenha ido, né? Lá na longínqua Agrisa, no Pacheco, no Angelim, né? Percorri lá no Quilombo Preto Forro, enfim, fui aos extremos, no Chavão, né? Para levar a nossa mensagem. Onde existe aquelas casas de pau a pique. Isso, lá na comunidade que vive da pesca do Gaiamum, lá no alto do Rio São João, fui lá. Enfim, a gente caminhou pela cidade de Cabo Frio, tive a oportunidade de levar a todos a nossa proposta, a nossa mensagem. Fizemos uma campanha limpa na televisão, uma campanha bonita. Ninguém pode me acusar e nenhum dos meus adversários. Olha que a gente teve aí uma perseguição muito grande por erros, e nós somos humanos, e como todo humano, a gente é passível de erro, mas nenhum erro de má fé, nenhum erro de uso da máquina, de abuso de poder econômico, que pudesse gerar qualquer ação contra a nossa candidatura ou contra quem nos apoiou. Não houve uma só pessoa em Cabo Frio, não há, que possa dizer que durante a campanha eleitoral Jânio me beneficiou com uma cesta básica, com uma cirurgia ou com qualquer outra coisa, porque a primeira resposta minha era de que não, que isso era crime eleitoral e que a gente tinha um conjunto de ideias e propostas e que a nossa ideia para Cabo Frio era aquela, e fizemos assim até o último dia da campanha eleitoral. Até às 5 horas da tarde, ao final da eleição, visitamos diversos postos de votação, não deu para ir a todos, era natural, em um dia você percorrer todos os colégios eleitorais, mas nós fomos aos colégios eleitorais lá de Tamoios, aqui do Jardim Esperança, de São Cristóvão, do centro da cidade. Fomos a vários colégios eleitorais, percorremos e desejamos ao povo uma boa condição de eleição, um voto livre, um voto consciente. É lógico que muitas das coisas que a gente viu pelo caminho nos desagradou, né? Mas é do processo eleitoral, é uma depuração. O resultado nosso é que nos deixou extremamente felizes e satisfeitos. Nós tivemos 40 mil e alguns votos, fruto de uma consciência livre, democrática, de pessoas que votaram numa ideia, numa proposta, num projeto. Eu fiquei impressionado quando você citou exatamente esse detalhe, se eu não me engano, no primeiro programa que você foi, não sei se foi da Iva Maria, ou se foi do Gil, primeiro programa depois da eleição que você Sidney Marinho. Sidney Marinho. E o professor Francisco, Chicão, do blog dele, dizia que você estava feliz da vida porque teve 40 mil votos, que você foi o cara mais rejeitado dele em Cabo Frio, porque os votos do Alair Correia e os votos do Ouro era rejeição a você. Porra, então o cara não tem simpatia. As pessoas falam de uma maneira e não para mais refletir, não. Mano. Eu respeito o professor Chicão, acho que o papel, a gente precisa da crítica, a gente precisa da oposição. Eu só peço que respeite. É lógico, né? Que o respeito humano é muito importante. E é triste a sociedade quando as pessoas, as instituições, perdem a noção do respeito, né? A gente já viveu um período muito duro na história do país. Eu não tive a oportunidade de viver isso, mas meu pai sofreu na carne, meu pai foi preso, ficou preso na Fortaleza de Santa Cruz, né? Quando o regime de exceção, de que caçou direitos políticos, meu pai foi suplente de vereador aqui em Cabo Frio, foi cassado enquanto suplente de vereador, né? E pagou uma pena com uma prisão lá na Fortaleza Santa Cruz, em Niterói. E a família sofreu, e o meu pai sofreu, e todos nós sofremos. Mas então eu não sofri na carne diretamente, mas sofri indiretamente, uma vez que isso aconteceu lá no final da década de 60, e eu sou do meado da década de 60, eu sou de 1965. Então, ainda era menino quando isso aconteceu e acabou abalando a estrutura da família. Isso por quê? Então, a gente que tem esse apreço à democracia, e hoje eu postava no Facebook isso,
né? A minha felicidade de ver o Brasil. O Brasil que viveu uma ditadura militar sangrenta, né? Violenta. Tem gente que faz oposição hoje, mas não sabe o que é oposição, né? Tem gente que hoje faz críticas, fala em ditaduras, né? em falta de liberdade, mas não sabe o que é uma ditadura, não sabe o que é uma falta de liberdade, né? Tem gente que defende comportamentos de pessoas hoje que não conhece, que não viveu a história aqui da cidade de Cabo Frio. Dele mesmo. É verdade. Né? E é triste. É verdade. A gente eu espero, né, que essas pessoas não provem do amargor das ações de determinados indivíduos num passado recente. Que essas pessoas não estavam em Cabo Frio, não viveram, não conheceram e não sabem o que estão apregoando. Então, a gente que tem isso, né, a gente fica feliz. Por exemplo, agora, né, Brasil, depois de 21 anos de ditadura, elegeu um presidente da República e um ano depois cassou esse presidente. O povo nas ruas, juventude cara pintada, cassou o presidente da República. Ali temeu-se a volta da ditadura. E a ditadura não voltou. Passou o tempo, elegemos um sociólogo, depois um operário, um trabalhador, disseram que a democracia estava em risco. E o Brasil amadureceu. Veio o governo popular, o escândalo de corrupção, o Brasil denunciou a corrupção, caçou corruptos, agora julgou, no maior julgamento da história política do Brasil, condenou 25 réus por corrupção, liderados aí pela cassação, pela condenação do Zé Dirceu, e a democracia não foi abalada. E as instituições saíram fortalecidas. Então, é nisso que a gente acredita. Agora, tudo isso é feito pela ótica do respeito, né? Respeito às liberdades, respeito às diferenças, respeito às pessoas. Então, a única coisa que eu peço é que não se perca o referencial do respeito. Quando se perdeu o referencial do respeito, também tem uma coisa, né? Quando a gente diz que o que faz a democracia forte são as instituições fortes, depois a pessoa não pode dizer, fulano entrou na justiça contra mim. Olha, justiça não foi feita para cachorro, justiça não foi feita para animal, justiça foi feita para os homens, para regular as relações humanas. Portanto, se amanhã alguém se sentiu ofendido, não dê um tapa na cara, não dê um soco na cara, não pague com uma cusparada. Vá à justiça e reivindique a reparação do seu direito. Ela está aí para isso. É para isso que existe no regime democrático as instituições fortalecidas. Ô, Jânio, o seu lugar é aqui. Você falou para mim que não queria sentar aqui, porque esse lugar é para quem mesmo? Esse lugar é do povo. 40 40 mil mil votos. eleitores que votaram com a gente. Está verdade. Está de parabéns. Ah? Está de parabéns. Tem poucas pessoas aqui que pensam. A gente é servo dessas pessoas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa situação, porque muita gente fala de pesquisas, que as pesquisas foram isso, que as pesquisas foram aquilo, mas eu não vi, pelo menos, ninguém do nosso lado divulgar pesquisa. Teve alguma pesquisa que traiu você? Olha, se a pesquisa traiu alguém, traiu aqueles que diziam que eu tinha 12%. Se eu tive 37%, quem estava mentindo com a pesquisa era quem dizia que eu tinha apenas 12% e repetiu essa mentira até o último dia da propaganda eleitoral. E eu entrei 2 vezes na justiça e ganhei as 2 ações na justiça. Então, se alguém mentiu para a população, foi quem dizia que tinha 60% e eu 12%. Essa foi a pesquisa mentirosa que iludiu muita gente e induziu muita gente a erro, pode ser. É verdade, tá? É verdade. E digo uma coisa, e o resultado só não foi diferente, eu não sei se mais apertado ou se com vitória nossa, porque houve um derrame de dinheiro vergonhoso, como nunca se viu em Cabo Frio no dia da eleição. Não faço aqui choro de derrotado, mas faço do alto da responsabilidade de quem teve 40 mil votos, de quem teve a coragem de fazer uma campanha limpa e honesta, de ir para a televisão, para as ruas, para os palanques, para as comunidades e dizer que ia disputar cada criança de Cabo Frio com o tráfico de drogas. Fiz isso. Muitos amigos temeram, Jânio, não faça esse discurso. Era a minha responsabilidade. Continua dizer sendo isso, ainda. e continua sendo. Verdade. Tá? Porque eu acho que o governo tem que estar a serviço do bem comum.
O governo não pode se associar ao crime organizado. E é triste o que a gente viu na eleição em Cabo Frio, esta associação do crime com política, fazendo boca de urnas, fazendo churrasco, fazendo composições em comunidade, impedindo que muitos moradores colocassem a sua manifestação com a sua placa na sua casa, porque ali o tráfico estava fechado com A ou com B e não podia ter placa de C e de D. Isso é triste. Nós estamos trazendo para Cabo Frio aquilo que está sendo condenado no Rio de Janeiro e em muitas capitais. A associação da política com o tráfico e com a milícia. Então eu quero ser um Dom Quixote a denunciar esse processo, a chamar a atenção para esta realidade, daquilo que a gente assistiu na eleição em Cabo Frio. Eu fico muito feliz. Eu me considero um vitorioso por ter tido quase 41 mil votos limpos, sem nenhuma associação com milícia, sem nenhuma associação com o tráfico, sem nenhuma compra de votos. E lamento profundamente, vou aqui parafrasear meu grande mestre, professor Darcy Ribeiro, na hora em que eu vi esta associação com o tráfico, feita por muitos políticos na cidade de Cabo Frio, eu tenho vergonha daqueles que me derrotaram. Eu tenho orgulho. Não queria estar no lugar deles. E eu tenho orgulho de você, porque antes da campanha, eu não sei se você sabe, eu aqui para mais de 18 ou 20 programas, eu batendo intensamente, todo final de semana, só batendo no tráfico, porque as famílias adoecem. A gente é procurado pelas pessoas, a gente sabe o que é, e a gente está trabalhando com vida, cara. A gente trabalhando com vida, aquela vida que está ali, houve um erro, houve, como vamos reparar, vamos dar atenção para eles. E a família toda adoece. Eu batia nesse... Agora, fico feliz da vida quando você dá uma declaração dessa. Parabéns, porque alguém tem que olhar por esse lado. A associação hoje está completamente fechada. Existe um círculo que não deixa ninguém chegar. E nós queremos retirar você que está envolvido nas drogas e você quer sair. Nos procura, que a gente está aí para isso. Parabéns pela sua atitude. Me diz uma coisa. Não sei se eu gostaria de tocar processo. Posso tocar? Pode, livremente. Como é que está a situação dos processos? Olha, Bigode, eu tenho dito o seguinte, vou dizer aqui a você o que eu repito em todos os lugares. Eu só me pronuncio com relação ao processo depois que a justiça determinar. Parabéns. Tá. Por quê? Porque a cidade de Cabo Frio não aguenta mais viver aquilo que viveu no passado. 2 anos e meio. 3 anos e meio de decisões liminar para cá, um lenga-lenga que não levou a lugar nenhum, que a cidade só andou para trás. A cidade só andou para trás. Fez muito mal à política, fez muito mal à cidade de Cabo Frio, fez muito mal ao desenvolvimento da cidade. Então não contem comigo para esse tipo de comportamento. Daqui a pouco, ou hoje, ou quinta-feira, ou amanhã, ou na semana que vem, o TSE vai decidir. O que o TSE decidir é o que eu vou acatar. Se o TSE decidir, Jânio toma posse, eu estou pronto para tomar posse e governar a cidade. Se o TSE decidir, o adversário toma posse, eu estou pronto para fazer o meu papel de oposição e de fiscalização dentro das regras do regime democrático. São 3 fatos. Se o TSE decidir por uma nova eleição, eu estou à disposição do meu grupo político e do povo de Cabo Frio para concorrer a uma nova eleição. Não esperem de mim um comportamento a exemplo do comportamento do meu adversário Alaí no episódio contra o prefeito Marquinhos, que ficou nas ruas todos os dias, soltando foguete, dizendo que ia assumir, prejudicando a cidade. Não, eu sou a favor da cidade, eu quero o bem da cidade. Se a justiça entender que o resultado foi válido, é esse resultado que a justiça entender, é o resultado que eu vou acatar. Esse é o meu comportamento, essa é a minha forma de pensar. Já disse isso ao meu grupo político, ao meu partido, já disse isso aos partidos que integraram comigo a aliança. Tá? Esse processo do TSE, ele não existe depois da eleição,
ele é um processo que antecede ao processo eleitoral, é um processo que nasceu quando do pedido do registro das candidaturas. Exatamente. Tá? Então, não é nenhuma coisa criada em função do resultado. O candidato Alair, quando foi para as urnas, já foi com o seu registro indeferido e com o processo no TSE, com o recurso dele ao TSE, depois de uma decisão do TRE que cassou o registro da candidatura dele. Então, é bom que isso fique claro para a população, porque tentam colocar por aí, ainda hoje eu vi na rua, né, o TSE já decidiu por 5-0. Como é que o TSE decidiu por 5-0 o processo do Alair, se o TSE até hoje não votou o processo dele? Tá? Então, é preciso que a gente esclareça a opinião pública e que tenha um compromisso maior com a cidade de Cabo Frio. E é esse compromisso que eu quero ter. Quero assumir com você, cidadão de Cabo Frio, com você, Bigode, esse compromisso. A decisão que for tomada pela Justiça será a decisão que o Jânio vai acatar e vai contribuir Mas isso não para o quer processo dizer também cidade. que se couber recurso, obviamente você vai recorrer, né? Se tiver uma brechazinha para entrar com recurso numa decisão, sei lá... Eu não vou criar fatos novos ao processo eleitoral. Não. Então tá bom. Jânio, queria fazer uma pergunta para você. Você como advogado, Jânio como advogado, existe uma expectativa muito grande do resultado no TSE. Você acha que pode chamuscar a lei da ficha limpa? Olha, a lei da ficha limpa veio para ficar. Evidentemente, se você tiver qualquer pessoa que, por condenação que se enquadre a ficha limpa, nela não fosse enquadrado, mancha. Leva a um questionamento. E é importante que esse questionamento seja feito, porque é a primeira vez que a lei está sendo aplicada. Na verdade, exatamente, na eleição passada ela seria aplicada, mas aí por um entendimento do STF, definiu-se que não se aplicaria naquela eleição, porque foi aprovada que não existe o rigor dela, dentro do ano da eleição, quando matéria eleitoral é preciso que haja o princípio da anterioridade, um ano antes da eleição, então agora ela está sendo aplicada. Então é natural que uma lei, quando está sendo aplicada, por exemplo, ela está sendo julgada agora pelo TSE. Né? Você falou há pouco de recursos. Todos os processos do TSE, não que a gente entre com recurso, eles naturalmente vão para o STF se tratarem de matéria constitucional. Isso é um processo natural do processo. Ele vai para um julgador, depois ele vai para o plenário. Isso. Porque o Tribunal Superior Eleitoral não é a instância superior em matéria constitucional. Como a lei da ficha limpa e a lei eleitoral, em muitos aspectos, invade a esfera constitucional, quando ela invadir a esfera constitucional, quando houver ali questionamento de fundo de aplicação de regra constitucional, naturalmente, ou o Ministério Público ou a parte interessada provoca naturalmente o processo ao STF e aí o Superior Tribunal Federal, que é quem tem o mandos da Constituição, defende e protege a Constituição, decide qual a sua forma de aplicação. Então, porque o Tribunal Superior Eleitoral é o órgão, a esfera superior específica da Justiça Eleitoral. Acima dele tem o guardião da Constituição, que é o STF. Então, a gente esperar que essas coisas ocorram. A lei da ficha limpa, ela tem um condão por ser uma lei muito especial. Né? Por que ela é uma lei especial? Porque ela foi criada por um rito muito especial. É uma das únicas oportunidades que a gente tem no Brasil de iniciativa popular na elaboração de uma lei. Nós tivemos esse caso na alteração... Orgulhoso, eu tenho certeza que você também, eu assinei. Isso. Na alteração da lei de crimes hediondos e agora na lei da ficha limpa. Além de experiências como as consultas populares de plebiscito e referendo que nós tivemos quando o povo participou diretamente. O Estatuto de Desarmamento, a sua eficácia vale ou não vale, há ou não há o porte de arma, foi decidido pelo povo, foi o povo legislando. Né? Então, uma lei dessa natureza, ela tem um caráter muito especial
que tem o seu amparo na Constituição. Ela tem uma recepção de emenda constitucional dentro da sua complexidade, o seu rito próprio de votação e de iniciativa. As leis emanam do povo, né? Então, essa é uma das. Né? Em regra, elas emanam do povo por via de delegação. Né? O povo elege os deputados, os vereadores, os senadores, que elaboram as leis como forma de representação popular. Essa não. Essa emanou diretamente do povo. O povo foi às ruas, coletou assinaturas. As igrejas, a OAB, as entidades de classe. Tudo, igrejas evangélicas, todas né? As igrejas. Centros espíritas, todo mundo participou todo mundo. da coleta de assinatura e que chegou aí a lei da ficha limpa. É verdade. Me diz uma coisa, eu não vou perguntar para você o seu legado social, que a gente já conhece, um legado muito fortíssimo. Mas eu quero saber para você, as pessoas me chamam de maluco, mas eu vou fazer a pergunta de maluco para você. Você acha que ficou algum legado, Jânio deixou algum legado nessa eleição? Sim, olha, magnífico. Rapaz, quem viu, qual foi o maior evento político da história de Cabo Frio recente? Aquela caminhada das famílias no sábado antes da eleição. 30 mil pessoas. 30 mil pessoas caminhando pelas ruas da cidade de branco, em defesa de uma candidatura política. Famílias inteiras. Este grande legado de política diferente, da espontaneidade, da emoção, isso ninguém tira. Eu acho que isso muda o comportamento eleitoral na cidade de Cabo Frio. É possível fazer política de ideias. É possível fazer política respeitando as pessoas, não desferindo qualquer palavra, qualquer ato que agrida o seu opositor ou o seu semelhante. Foi isso que nós fizemos. E essa resposta veio na última caminhada das famílias. Eu acho que esse foi o grande legado. Nós tivemos uma grande carreata realizada que parou a cidade de Cabo Frio, foi um evento fantástico, bonito, né? Mas ali a estrutura de campanha contribuiu, foi além daquilo que a gente esperava, mas nós contribuímos para o sucesso do evento. Já a caminhada das famílias, não. A caminhada das famílias foi um chamado feito com 3 dias de antecedência. 2 dias antes a gente decidiu, vamos pedir o pessoal para ir de branco, fomos lá nas redes sociais, vamos de branco, e a gente viu aquela onda branca de pessoas tomar conta da Praia do Forte, da cidade como um todo. A gente estava aqui na Praça da Vila Nova, o pessoal ainda estava saindo lá da 13 de novembro para Jorge Lócio. A gente chegava na Nilo Peçanha, ali na Avenida Assunção, olhava, estava descendo aquele mar de gente lá no final da Praia do Forte. Aquilo emocionou a cidade de Cabo Frio, aquilo nos emocionou, aquilo foi um legado fantástico, extraordinário. Eu saí dali, daquele final de dia, com a consciência tranquila do dever cumprido. Disse a minha esposa e aos meus filhos, né? Flávio estava até comigo, eu fiz como o apóstolo Paulo. Combati um bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Graças a Deus. Me diz uma coisa, e dessa parceria, governo federal, governo estadual, senadores, deputados estaduais, federais, vai ficar algum legado para a nossa cidade? Fica. Com certeza, a gente já está trabalhando nisso, para que todas as ideias que a gente desenvolveu possam se concretizar. Eu vou perseguir a história do condomínio logístico, vou perseguir a história da Zona Especial de Negócios. Acho que isso tem que ser uma luta da sociedade de Cabo Frio. Não dá para a gente aceitar essa história de se viver só de sol. Nós temos que partir para aproveitar as oportunidades de atrair empresas para gerar emprego na cidade de Cabo Frio. E isso tem que ser um compromisso de todos, porque senão o trem passa e a gente fica no ponto, né? E não dá para isso acontecer mais. Cabo Frio não pode parar no tempo. A gente vai perseguir isso. Eu agradeço imensamente a todos os apoios que tive. O prefeito Marquinhos, com sua equipe, eu dizia, Bigode, né? Os estrategistas de marketing diziam, olha, tem que esconder o prefeito, não dá. Eu dizia, olha, eu só vou fazer eleição com verdade. E eu tenho que dizer a verdade para a população.
E se a verdade é Foi que o bom você prefeito tocar Marquinhos está me apoiando, ele tem que estar no meu palanque. Eu vou governar com a minha cara, com a minha marca, com o meu jeito. Foi bom você falar nisso. Tá? A verdade, Com as pessoas que eu entender que podem contribuir para o desenvolvimento da cidade de Cabo Frio. uma verdade que você falou agora aí, que foi a parceria sua com o Marquinhos Mendes, aproveitaram uma grande mentira. O Mendes de Jânio tem alguma coisa a ver com o Mendes de Marquinhos Mendes? Não, Bigode, não. O que seria do mundo? Eu acho que isso Que seria pra mim, do mundo? Que seria do mundo se todos os Silvas fossem parentes? essa é a razão da Era minha irmão pergunta. casando com irmão, né? Então, não existe isso, né? O Marquinhos Mendes é filho da cidade de Cabo Frio, eu também sou filho da cidade de Cabo Frio. Existem em Cabo Frios 3 ramos da família Mendes. Lá atrás, no passado da nossa história, era muito comum, ainda não sei se você não tinha, o cartório de registro civil. Os registros eram feitos na igreja, no livro de batismo. E era uma cultura da época, lá do século XV, do século XVI, que as pessoas, ao batizarem, emprestavam o sobrenome como forma de homenagear os O padrinhos. que faz agora os jogadores de futebol? Para Isso. os torcedores botam o nome do filho de jogador de futebol. Isso. Como forma de homenagem. Assim a gente teve vários ramos de famílias tradicionais de Cabo Frio, mas que não estão no tronco, na árvore genealógica, no laço de consanguinidade. Não é o sangue que corre na veia, mas o sobrenome que circulou em razão da respeitabilidade que se tinha pelo batismo. Eu tenho muito orgulho do meu sobrenome Mendes, tá? E não me envergonho de ter o mesmo Mendes de Marquinhos, de Carlos Vitor, de Ilmo, de Carlito, de tantos outros, de Manel Mendes, né, de Manelzinho, que nada tem a ver, Valdemir. de Valdemir, né? Então é esse mesmo Mendes que circula aí, mais próximos, mais distantes, né? Mas é um sobrenome bonito, é um sobrenome que veio de Portugal, né? Pelas famílias que vieram no período de ocupação aqui do Brasil. O Brasil foi formado aqui, tínhamos a nação tamoia, né? Os índios, e aí vieram primeiro lá os portugueses, depois os franceses, depois os holandeses, aí vieram os negros da África, né? Já num período mais recente, e aí depois dos negros, com a abolição da escravidão, vieram aí os europeus, os asiáticos, para poder gerar o desenvolvimento e criar. Daí que surgiu esse povo brasileiro, daí que surgiu essa mistura de raça, de sobrenomes, de cores, que faz o povo brasileiro. E é para você, A gente está no berço dessa civilização. Exatamente. Então aqui em Cabo Frio isso aconteceu. e é para você em casa que eu quero que fique essa reflexão. A maldade do ser humano, o que faz? Associou, mas não foi o nome Mendes como uma conquista do nome. Associou como se fosse um mal. Pare e reflita das próximas eleições, pense direitinho. Eu sou Oliveira, Oliveira vem de Portugal. Eu sou Niebus, Niebus vem da Alemanha. Sou feliz com o meu nome. Tenho certeza que Jânio é assim também. Agora, a maldade que vocês criaram, ela é associativa ao desgosto. E isso, com certeza, Deus não gosta, né, Jânio? Jânio, me diz uma coisa. Agora eu vou fazer uma perguntinha para você, muito própria. Hoje eu estava saindo de Cabo Frio, estava saindo de casa, aí eu ouvi pela rádio uma pessoa reclamando das invasões. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Eu não sei, eu fui candidato a prefeito em 1992, quando eu também deixei um legado naquele debate no Cine Recreio, quando eu pedi para que eu, Zé Bonifácio, Alair Correia, Paulo Massa, Otávio Rasgabalho, que a gente se respeitasse mutuamente, que valia, era o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos para o futuro, não a nossa opinião. Então, parar com aquele negócio de antigamente, tinha aquele negócio de tapa na cara na mão, essas coisas todas. Graças a Deus isso aconteceu. Por que as invasões só acontecem em época de eleição, João? Infelizmente, a gente tem aí, primeiro, a fragilidade dos governos, né? De fiscalizar e controlar o território.
Segundo, né, a gente tem aí, que eu considero que é o fator pior do processo, né, que é a má-fé. A má-fé que não vem apenas do invasor, mas de quem estimula a invasão, de quem lucra com a invasão, com a ocupação desordenada. E aí a gente tem uma série de problemas sociais decorrentes dessa invasão, dessa ocupação. Bom seria que se nós vivêssemos numa realidade onde o controle da propriedade fosse feito devidamente por quem de fato tem a propriedade, que tivéssemos uma estrutura de Estado forte para fiscalizar todo o controle, domínio territorial, e que tivéssemos políticos de cabeça aberta, né, para que pensasse duas vezes antes de estimular uma maldade dessa, que acaba se revertendo contra ele próprio, quando daqui a pouco ele tem que administrar uma cidade que tem problema de vala negra, que tem problema social, fruto da ocupação desordenada. É o efeito bumerangue. O efeito lança, daqui a pouco aquilo acaba caindo de volta. Né? Tem gente que gosta, que às vezes faz curral eleitoral dessas ocupações. Mas isso é muito ruim. Né? E o ideal é que a cidade desenvolva ordenadamente, que crie oportunidade para que as famílias possam ter o seu teto, que tenhamos política social, de moradia, de distribuição de renda. Eu acho que isso é que é o ideal. Isso é o ideal. Jânio, não sei se você conhece Maria Lúcia Menezes. Eu não gosto, não é? Eu não gosto dela de jeito nenhum. Mas Lucinha. Você, não sei se você gosta dela. Eu não gosto dela. Cara, sou apaixonado por Lucinha. Está lá em casa esperando para botar o programa no ar. Ela deixou uma pergunta para você. Jânio, o que podemos esperar de você nos próximos anos? Muita luta, Lucinha, muita perseverança, muita fé. Eu quero dizer ao povo da minha cidade, ao povo de Cabo Frio, que eu estou pronto para representar Cabo Frio da melhor maneira possível. Eu guardo um grande tesouro comigo. Você conhece, Lúcia? A minha fé. A minha fé num Deus vivo, num Deus poderoso, que me chama todos os dias à responsabilidade, que cobra da minha consciência e que é o responsável por minha coragem, por minha atitude em defesa das coisas justas, das coisas sérias. Eu sou um homem ético, eu sou um homem sério, eu sou um homem honesto. Antes de tudo, porque temo a um Deus único, verdadeiro e que tem fé. É isso que você deve esperar, que Cabo Frio deve esperar de Jânio nos próximos anos. Amigo, estamos chegando no final do programa. Eu tenho certeza que, eu acho que, vou dizer uma coisa para você, eu acho que não teve um programa em Cabo Frio que passasse uma hora tão rápido. Né? Bate-papo desse maravilhoso, você não gosta de falar, eu também não gosto de perguntar, né? E eu queria agradecer você de coração, mas de coração mesmo, e desejar, pedir a Deus para que estenda o seu manto sagrado sobre a sua cabeça, seu corpo, e que você continue sendo essa figura maravilhosa, que nunca deixou a mosca azul pousar na sua cabeça. Parabéns, muito obrigado por ter vindo no nosso programa. Obrigado a você, Bigode, obrigado à Jovem TV por mais essa oportunidade, obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou. Muito obrigado por tudo, hein? A gente quer agora também dizer para você que daqui a pouquinho mais a gente está colocando no nosso blog esse programa na íntegra. Essa uma hora que passou-se aqui, nós estamos colocando no nosso blog. Quero dizer para você que o lugar no pódio, primeiro, desculpa, agradecer ao Deus Pai Todo-Poderoso, agradecer a Nossa Senhora Aparecida por esse programa de hoje e dizer para você que o lugar no pódio e o seu legado social vai ao ar todas as terças-feiras de 3h30 às 4h30 da tarde. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até terça, se Deus quiser.